Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Catarina. Catarina é natural do Rio de Janeiro. Ela tem 25 anos e ela é criadora da página Fala Cat, ou Fala Kate. Ela vai falar aqui pra gente como que ela prefere que seja chamada a página dela. Ela é estudante de mestrado de Engenharia Civil na Universidade do Porto, em Portugal. Catarina, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer contar aqui um pouquinho da sua história, das suas experiências estudando em Portugal. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, todo mundo que está ouvindo. Primeiro, quero começar dizendo que é uma honra ter sido chamada. Eu gosto muito de contar um pouco da minha história. Eu acho que as pessoas realmente gostam, assim, de ver a experiência dos outros em morar fora, principalmente estudar fora, fazer faculdade. Então, é sempre muito bom passar a palavra de estudante internacional para quem quiser ouvir. Muito bom, muito bom. E você é natural da capital mesmo, do Rio de Janeiro? Isso, eu sou carioca da Gema. Nasci na Tijuca e morei praticamente minha vida inteira na Barra da Tijuca. Então, sou carioquíssima. Legal, legal, muito bom. E você, assim, pensando um pouquinho aqui do início ali da tua vida, da tua história no Rio de Janeiro, você já teve, desde pequena, essa ideia de estudar fora ou foi algo que foi crescendo com você ali com o passar do tempo? Como é que foi como que veio essa ideia na sua cabeça? Então, é uma história até meio engraçada. Eu comecei a aprender línguas muito cedo. O meu pai, ele sempre me ensinou que era muito importante que o inglês abria portas. Então, sempre, desde criança, 3, 4 anos, eu já comecei a aprender inglês. E eu sempre tive um fascínio muito grande em lugares fora do Brasil, vamos dizer assim. Eu nunca tive um lugar, assim, exato que eu quisesse morar ou assim, que eu me visse um dia. Eu passei pela fase, lá em 2014, mais ou menos, de ser muito fã de One Direction, então eu queria morar em Londres, porque eu achava o máximo. Só que a minha vinda aqui para Portugal, ela foi um pouco de surpresa, vamos dizer assim, porque eu terminei a escola, né, o ensino médio, no final de 2017, e eu simplesmente virei para minha mãe e falei assim: eu quero fazer um intercâmbio. Do nada, então a minha mãe, naquele momento, ela com certeza falou assim: meu Deus, eu odeio a minha filha, porque do nada ela botou essa coisa na cabeça dela. E eu falei assim: não, eu quero fazer intercâmbio. E nessa época eu já era formada em inglês, então eu falei assim: quero aprender outras línguas. E eu sempre tive um fascínio muito grande por outras línguas e tudo mais. E eu falei assim: quer saber, eu quero aprender francês. E aí eu já tinha ido para Paris em 2011, quando eu era mais nova, e foi uma experiência horrível, porque minha mãe não só fala português, o marido atual da minha mãe também só fala português, eu falava inglês, mas uma criança, quem que vai ouvir uma criança? E franceses parisienses, né, também não gostam muito quando a gente fala inglês, então foi uma experiência péssima. Nós fomos expulsos de táxi, de restaurante, porque não queriam atender a gente por não falar francês. Eu falei: quer saber? Eu vou aprender francês só para voltar lá em Paris e falar francês, ninguém me expulsar de lugar nenhum. Caramba, que coisa! Exatamente, só que eu tinha esse trauma da França, então eu falei assim: eu vou juntar o útil ao agradável e eu vou para o Canadá, que aí eu consigo aprender francês, e enquanto eu não falo francês, eu consigo me virar no inglês. Então, eu terminei meu ensino médio em dezembro de 2017 e no dia 20 de janeiro de 2018 eu estava embarcando para Montreal, no Canadá, e eu passei 7 meses morando lá e aprendendo francês. Então, eu fiz um intensivão de francês. E nisso, eu já tinha feito o Enem, eu já tinha passado em uma universidade no Brasil, e para mim eu ia fazer meu intercâmbio, ter essa experiência de morar fora e tudo mais, voltar e fazer minha faculdade. E foi isso. Fiz meu intercâmbio, foi ótimo, maravilhoso. Voltei para o Brasil, comecei a fazer minha faculdade de engenharia civil. Eu estudava na PUC do Rio e para mim estava ótimo, até porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, tudo isso de conhecer novas pessoas, entrar em um novo ambiente que eu não conheço ninguém, não estou acostumada, para mim sempre me causou ansiedade, um pânico. Então, eu já estava na faculdade, eu já fiz os amigos, e do nada minha mãe um dia vira para mim e fala assim: por que você não vai estudar em Portugal?
E assim, eu já estou aqui em Portugal tem 5 anos e meio, mas me desculpa, Portugal, nunca passou pela minha cabeça morar em Portugal. Nunca. E assim, meu Deus, eu falo inglês, eu falo francês e vou para Portugal? Nada a ver. E a minha mãe falou assim, Catarina, vamos para Portugal, a gente viaja, passeio, a gente conhece, você pensa e vamos ver o que vai dar. Eu, tá bom. Mal sabia eu que era uma emboscada, porque a gente... Se apaixonou. Não, o pior não foi nem isso, foi completamente aleatório. A gente veio para Portugal, a gente veio para o Porto, que é onde eu moro hoje. Primeiro, depois, eventualmente, a gente conheceu Lisboa também, para eu ver como é que eram as duas cidades, as diferenças, etc. Mas aí chegamos no Porto, a gente ficou em um Airbnb aqui na Baixa do Porto. No primeiro dia, a gente foi na recepção, minha mãe virou para o recepcionista e falou assim: como que funciona aqui as faculdades de engenharia civil? E eu falei assim, mãe, cala a boca. Saber como é que é, conhecer, etc. E aí o cara explicou, porque aqui no Porto tem a Universidade do Porto, que é muito renomada, e a FEUP, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é uma faculdade muito grande e tudo mais, e também tem o Politécnico, que é uma coisa mais técnica, mais prática, e são duas rivais aqui no Porto, né? A minha mãe, que ótimo, beleza. Aí o cara falou, se quiser conhecer a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o endereço é esse, né? Vai lá, dá uma volta. E minha mãe falou assim, então vamos. E o que era para ser uma viagem para conhecer a cidade, acabou a gente indo parar na faculdade e eu sentada nos serviços acadêmicos da faculdade e perguntando informações de como seria para me inscrever, né, para entrar na faculdade aqui. E nesse momento eu estava com baixíssimas expectativas. Não sabia que era época de candidatura para a faculdade, que era bem no começo do ano, a gente veio no começo de fevereiro, então estava terminando a primeira fase. Uhum. E aí eu cheguei lá e eu achei tudo uma coisa muito do destino, porque a pessoa que me atendeu também se chamava Catarina. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Legal. Não, você coloca a sua nota do Enem de até 2 anos anteriores, que era exatamente a minha nota do Enem de 2 anos anteriores. Você coloca mais uns documentos e se inscreve. E é isso, se passou, vem, se não passou, que pena. E eu falei assim, tá bom. Saímos da faculdade, minha mãe falou, e aí, vai se inscrever? Eu falei, não custa nada tentar. No caso, custa, né? Porque é 100 euros a inscrição. Não custa nada tentar, né? Vamos ver como é que vai ser. E voltei para o Brasil, eu me candidatei na segunda fase, porque aqui são 3 fases, então eu entrei na segunda fase, então já era um número de vagas reduzidas, então o povo já tinha passado e tal. Eu falei assim, gente, isso não vai dar em nada. Me candidatei, escrevi minha carta de motivação, porque era necessário, então eu fiz tudo, mas eu continuei minha vida no Brasil normal, indo para a faculdade, estudando ainda com os meus amigos na PUC, etc. Estava eu um belo dia numa aula e eu recebo um e-mail que era uma carta de aceite, falando parabéns, você passou para a Universidade do Porto. E aí, nessa hora, eu só lembro que eu parei assim e falei, ué, gente, esse plot eu não esperava. E agora o próximo passo é ir, né? Já passei. Então foi uma coisa muito... Não foi uma coisa que, tipo, eu me preparei para aquilo, eu estudei para aquilo. Não. Foi tipo assim, gente, se eu passar, eu vou. Se eu não passar, nada vai mudar, porque aqui eu já tô bem, já tô estabelecida. Então foi basicamente isso, foi muito do nada. E quando eu vi, em agosto, eu tava me mudando com tudo meu para Portugal. E eu vim completamente sozinha para fazer a faculdade. Então foi basicamente isso, assim, a minha mudança de vida para vir morar em Portugal. Que interessante. No caso, você já veio para Portugal para fazer o mestrado, na verdade, né? Já foi o mestrado direto. Então, quando eu passei, eu tinha começado a faculdade no Brasil, eu tinha feito 1 ano de PUC no Brasil, e eu vim para cá, e em 2019, que foi o ano que eu vim, existia a modalidade mestrado integrado, que você entrava para a graduação e o mestrado ao mesmo tempo. Então, eu fui maluca e decidi começar tudo de novo. Eu falei, eu não quero cortar matéria, eu não quero fazer nada, eu vou começar do zero. E foi isso que eu fiz. Então, eu fiz a minha graduação e agora eu estou estudando no mestrado. Que legal, caramba, interessantíssimo, interessantíssimo. E você, na verdade, já conseguiu implementar as duas coisas ali, e é interessante isso, porque eu converso com muita gente aqui no podcast, né? E normalmente, até quem dá assessoria fala, se prepara, não sei quanto tempo antes e tal, se organiza, e aí você vê, né, a sua história completamente diferente, mas que também deu tudo certo, né? Então, é bem interessante isso, né? Porque
por exemplo, sua mãe, né? Sua mãe já dá para perceber que é uma pessoa que é muito para frente, né? Então vamos lá, vamos ver, vamos como é que faz, pergunta para o recepcionista e tal, né? E você aproveitou essa oportunidade, conseguiu ter acesso às informações adequadas e fazer a sua candidatura, né? E lógico, você tinha ali o Enem na mão, né? Ali para poder também cumprir esse requisito, né? Isso é até uma dúvida que eu tenho. Uma pessoa, por exemplo, né, que já esteja em Portugal, né, já esteja vivendo há algum tempo em Portugal, ela, mesmo sendo brasileira, né, ela precisa fazer o Enem mesmo assim? Ela tem que ir ao Brasil fazer o Enem e voltar? Ou dá para ela entrar sem esse requisito, por exemplo, do Enem? Então, as candidaturas aqui na faculdade, isso é uma coisa que eu falo no meu Instagram, porque eu comecei o Instagram para ajudar outros alunos que queriam vir, e essa é uma dúvida recorrente, assim, das pessoas. A gente tem como entrar na faculdade pelo Enem ou outro tipo de vestibular. Então, por exemplo, eu fiz o Enem, como eu sou do Rio, eu também fiz a UERJ. E se eu não tivesse nota do Enem, eu poderia entrar com o vestibular da UERJ, porque eles consideram vestibulares no geral. Mas se você já mora aqui em Portugal e é um residente legal, acima de, agora eu não vou saber ao certo 100%, mas é acima de 3 ou 5 anos já morando aqui, você pode fazer o Exame Nacional Português, que seria o Enem dos portugueses, e assim você consegue ingressar na universidade. Então, você não precisa retornar para o Brasil, fazer o Enem e depois voltar. Mas, assim, são provas completamente diferentes, então tem que ver também da capacidade de cada pessoa fazer cada prova. Sim, sim, interessante, interessante. Então, existe sim esse caminho para quem já esteja naturalmente irregular em território português. Agora, eu vou dar um passinho atrás. Me conta como é que foi essa experiência sua no Canadá lá, 7 meses. Como é que foi isso? Primeiro, eu tenho que falar que foi uma mudança completamente drástica de temperatura, porque, como eu disse, eu saí do Rio de Janeiro dia 20 de janeiro, então, verão e Rio de Janeiro, Rio 50 graus, e eu fui para a sensação térmica de menos 30 em Montreal. E foi terrível, porque para uma carioca, qualquer frio eu já tô congelando. Menos 30 foi um pesadelo. Mas o que eu posso falar é que eu sou completamente apaixonada pelo Canadá. Eu passei 7 meses lá e foi uma vida diferente do que eu vivo aqui em Portugal, porque aqui eu estudo, mas eu vivo, né? Então, eu tenho a minha casa e eu cozinho, eu lavo, dona de casa, também estudo, e lá eu estudava em uma escola de línguas e eu morava com uma host family, então era diferente, né? Porque tinha ali uma mãe que cuidava de mim, cuidava das alimentações e tudo mais. Só que foi uma experiência incrível, eu gostei muito, eu acho que assim. Se todas as pessoas tiverem uma oportunidade de fazer um intercâmbio, e eu sei que é uma coisa privilegiada, que não é todo mundo que consegue, mas se a pessoa tem uma oportunidade, eu acho que é maravilhoso. E eu acho que é maravilhoso por mim, que amei a experiência, e também acho que é maravilhoso por uma pessoa que foi e não gostou, porque eu acho que é importante a gente ir e tentar, porque se a gente ficar só no Brasil o tempo todo, o Brasil é maravilhoso. Eu amo o Brasil. Sempre que eu posso, qualquer oportunidade, eu volto para o Rio de Janeiro. Eu amo a minha cidade. Só que eu também acho que a gente precisa sair um pouco e ver outras oportunidades, conhecer outras pessoas, outras culturas. E o Canadá foi um dos lugares que eu me senti mais segura como mulher, e principalmente porque eu tinha 18 anos na época, então foi a minha primeira vez morando sozinha, foi a minha primeira vez desbravando uma cidade completamente desconhecida sozinha. E foi uma experiência, assim, incrível. E eu falo hoje que se um dos lugares que eu puder escolher para morar e trabalhar daqui a alguns anos, eu com certeza escolheria o Canadá. Foi um lugar que me acolheu muito, assim, as pessoas são maravilhosas, tem muitas culturas diferentes, porque tem gente do mundo inteiro. O inglês, para quem sabe inglês é ótimo, para quem quer aprender francês é ótimo, mas você também consegue se comunicar em português, porque tem brasileiro a rodo. Então, qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Qualquer lugar do mundo tem brasileiro, é só você gritar que você vai achar um. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, foram 7 meses, assim, de muito aprendizado, e eu acho que eu cresci muito também como pessoa, assim, de estar pela primeira vez em outro país. Então, tipo, no começo eu estava muito aflita, porque é isso, eu já falava inglês, só que tinha todo problema em volta de, tipo, eu tô sozinha e eu era muito tímida e eu não sei se vou fazer amigos e eu vou ficar 7 meses aqui sem conhecer ninguém. E no final eu vi que tudo deu certo. Então, tipo, pra mim, eu acho que desde aquela época o lema é: tá com medo? Vai com medo mesmo, porque não tem o que fazer. Então, tipo, vai, fala. Tanto que hoje eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, o que antes eu não era, eu não falava. Eu chegava nos lugares e eu
me camuflava junto com a parede. Eu não falava nada, não participava de nada. Então, assim, para eu fazer uma amizade, ai, meu Deus, era muito difícil. Hoje em dia, eu chego em qualquer lugar e eu, ai, gente, olha, e começo a falar. E, assim, e para me mandar calar a boca é muito difícil, porque eu tenho muita coisa para falar. Não, você é muito simpática e dá para ver claramente a desenvoltura que você tem no falar, né? Ou seja, um talento que você tinha, né? E que estava adormecido por medo, né? Pela timidez, né? Pela ainda era muito jovem ainda, então tinha outras coisas. Mas sabe uma coisa, Catarina, que é muito curiosa com todas as pessoas que eu converso, que fizeram algum tipo de intercâmbio, que fosse de um mês, todas elas incentivam outras pessoas a fazer. Parece que existe uma pessoa pré-intercâmbio e uma pós-intercâmbio, né? Quando se fala de imigração mesmo, que é o que você está fazendo hoje, né? Você está 5 anos, você falou fora, né? Mais ainda, né? É um outro tipo de construção que a gente tem na nossa vida, né? A gente vira uma outra pessoa. Eu estou em Braga, estou vizinho aqui a você. Estamos pertinho. Mas eu falo isso para as pessoas, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro também, da capital, e eu fui para São Paulo em 2016. E eu vivi em São Paulo, mais ou menos, né, de 2016 até 2023, até 22, né, até dezembro, janeiro de 22. E parece que para mim foi a maior ruptura da minha vida. Foi mais difícil sair do Rio para São Paulo do que sair de São Paulo e vir para Portugal. Porque aqueles medos, aquelas coisas todas, aqueles temores todos já haviam sido, aquele cordão umbilical já havia sido rompido. Então, hoje eu fico pensando assim, qual é o próximo? Já fico pensando numa próxima oportunidade. E você já deu aqui claramente essa informação que eu ia te perguntar. A diferença, né, que você teve do impacto da França ali, da experiência que você teve da França com o Canadá. Você já disse claramente que foi o oposto, né? Você foi muito bem tratada, né? Sim, eu acredito que o Canadá, por ser um país tão miscigenado, com tantos imigrantes, as pessoas estão mais abertas a entender diferenças e abraçar outras culturas. E eu voltei na França, voltei até recentemente, fui para Paris, eu fui muito bem tratada, falando francês agora, mas eu também acredito que agora é diferente também, porque, por exemplo, eu fui para Paris em 2011, era tudo muito diferente, você não tinha a facilidade que a gente tem hoje de um Instagram, de um YouTube, qualquer coisa. Então, hoje todo mundo viaja muito. Então, eu sinto, por exemplo, que quando eu cheguei aqui em Portugal em 2019, tinha portugueses, obviamente, tinha brasileiros, obviamente, mas tinha algumas outras culturas, pessoas de outras nacionalidades, mas coisas pontuais. Por exemplo, eu na minha faculdade tem muito moçambicano, cabo-verdiano, porque para estudantes falantes da língua portuguesa, né, de países da língua portuguesa, a gente recebe um desconto, como se fosse uma bolsa, então também tem. Mas eu sinto que hoje, em 2025, você anda na rua, você vê muito mais gente de muitas outras nacionalidades que 5 anos atrás a gente não via tanto. Então, imagina, de 2011 até hoje mudou muita coisa em Paris. E apesar deles terem, da gente ter essa visão que os parisienses são muito chatos, muito fechados, o que realmente alguns são, hoje é muito mais tranquilo também, porque eles, querendo ou não, já se acostumaram que eles são uma cidade e não tem como, é turístico, as pessoas vão para lá visitar, então hoje eles tratam as pessoas um pouco melhores, mas eu sinto sim que com certeza no Canadá, qualquer pessoa que chega lá é muito bem-vinda, porque eles estão mais acostumados com as pessoas indo, procurando trabalho, escola, etc. Então lá as pessoas são super queridas, em 7 meses se eu encontrei uma pessoa que me atendeu mal, foi muito. Uhum. Isso é interessante, isso é muito interessante. Porque o brasileiro, né, ele tem essa fama, né, de ser caloroso, né? O turista, ele gosta muito do brasileiro, né, quando ele visita o Brasil, né? Ele elogia muito a forma como o nosso povo lida com eles, né? E a gente acaba tendo, naturalmente, isso é um tema chato, naturalmente, mas tem a questão de xenofobia, tem esse tipo de preconceito, essas coisas sempre acontecem, mas existem
algumas nações, né, que você consegue, às vezes tem até um estigma mesmo, você vai lá, francês é chato pra caramba, não sei o que. Tem essas coisas, eu falo isso que eu sou descendente de francês, então eu brinco com isso, né? Então, é uma verdade assim, né? Tem gente de todo tipo em todas as nacionalidades, é claro. Mas é uma coisa que fica meio que uma caricatura, né? Fica meio que uma brincadeira já de francês. Tem até um humorista francês no Brasil hoje em dia, né? E ele sempre brinca com isso também. Que nem o francês aguenta o francês, né? Umas coisas assim. Mas é interessante essa mentalidade assim e essas experiências, né? E uma pergunta que eu ia te fazer. Você disse que estuda inglês desde pequena, então você domina o inglês já há mais tempo. Os 7 meses de imersão em Montreal, né, que é a província francesa do Canadá, né? Foi suficiente para te dar uma base muito legal ou você ainda precisou continuar estudando? Então, como eu disse, sou muito fascinada por línguas, então hoje eu já falo 4 línguas e tô querendo já aprender a próxima. É uma coisa assim, apesar de eu ser completamente de exatas, eu sempre quis fazer engenharia, que é uma coisa que você nunca vê, né? Ninguém olha para uma criança e pergunta: o que você quer ser quando crescer? E você é engenheira civil. Só que o engraçado é que o meu sonho de infância era construir uma ponte e dar o meu nome para a ponte. Eu descobri que eu detesto a área de estruturas, que é a área que faz pontes, e eu também descobri que o engenheiro que projeta a ponte não pode dar o seu nome, né? Seria muito narcisismo. Então, eu desisti dessa parte, a minha parte é completamente outra hoje na engenharia civil, mas apesar de ser muito de exatas, eu sempre tive um fascínio muito grande por comunicação, pela língua, como que as pessoas conseguem, por que o português é tão diferente de outras línguas, etc. Então, eu comecei a aprender muito nova o inglês e pra gente é muito fácil, assim, eu acredito que aprender o inglês, porque, claro, eu fiz um curso, eu fui privilegiada o suficiente para ter um curso, um bom curso no Brasil, eu fiz o curso completo, me formei, etc. Mas hoje, música, filme, série, livro, tudo, a gente é muito bombardeado pela cultura americana, né, que é o principal exportador da língua inglesa hoje em dia. Então é muito fácil. Outras línguas são um pouco mais difíceis porque você tem que ir atrás. Por exemplo, o francês ele é muito parecido com o português. Então, em 7 meses, eu aprendi, em 7 meses eu virei avançada no francês. Hoje eu sou avançada, eu sou C2 em francês. Sei também que é uma facilidade minha, não é todo mundo que em 7 meses consegue, eu entendo completamente, cada um tem as suas dificuldades, só que são coisas que, por exemplo, me ajudam muito a ouvir música, então eu ouço bastante música em inglês, em francês, em espanhol, eu ouço muita música, eu gosto muito de podcast, então eu escuto muito podcast, e são coisas que me estimulam a ficar sempre com a língua ainda presente no meu dia a dia, porque hoje, como eu moro em Portugal, eu falo português, mas o meu mestrado, ele é em inglês, então eu comunico com os professores e outros colegas da faculdade em inglês. O francês e o espanhol, eles não estão tão presentes no meu dia a dia. Mas é uma coisa que, se você não treinar sempre, o seu cérebro vai esquecer um pouco. Então, de vez em quando, eu escuto uma coisa, vejo um filme, só para me recordar, falo sozinha também, que eu acho que é importante, então eu converso comigo mesmo, vou mudando a língua ali só para estimular o cérebro. Então, é isso. É uma língua que, como é parecida com o português, eu acho que tem a sua facilidade, então você consegue entender a sua sonoridade. Acredito que o mais difícil do francês é escrever, porque são 500 letras para uma sílaba. Então, isso daí dá um pouco de dificuldade. Mas em 7 meses, para mim, foi mais do que o suficiente. Mas é isso. Eu ainda continuei sempre em contato com a língua para também não perder. Interessantíssimo, interessantíssimo. Você vê que tem essas características, né? Cada pessoa é de um jeito, não tem como, mas também é uma outra coisa. Da mesma forma que tem lá o pessoal do intercâmbio, né? Que sempre estimula outras pessoas. Todo mundo que faz ali uma imersão num país nativo também diz que é uma evolução absurda. Muito mais rápido, coisa que às vezes a gente sofre no Brasil para fazer um curso e vai. Porque a gente praticamente não usa, né? Dependendo da realidade da pessoa, ela pode passar a vida inteira sem falar nada em inglês, né? Dependendo da realidade dela, né? No Brasil. Agora, quando a pessoa faz essa imersão e a cabeça muda, o entendimento. Eu me lembro muito do meu sogro, né?
Meu sogro, na década de 70, né? 70 e pouco, ele foi estudar nos Estados Unidos, ele conseguiu uma bolsa, alguma coisa assim, conseguiu estudar nos Estados Unidos, e ele falou assim para mim, né, recentemente, falou assim, Fábio, eu percebi que eu estava fluente quando eu comecei a sonhar em inglês. O meu pai sempre me falou, ele falou, você só é fluente em uma língua quando você sonha nessa língua. E até hoje, realmente, eu sonho em outras línguas e eu acredito nisso, porque eu cresci ouvindo isso, mas eu também acredito muito que você só sabe que você é fluente em uma língua quando você briga naquela língua e consegue se desenrolar. Então, a primeira vez, quando eu estava em Montreal e eu precisei brigar e eu segurei a briga inteira em francês, eu falei, pronto, posso ir embora. Agora, olha, já foi, pode me dar meu certificado, eu sou fluente em francês. É isso. Muito bom. Essa é uma boa forma também, né? De entrar numa discussão e ganhar a discussão no idioma. No francês. Porque não adianta nada. Eu posso discutir do nada, mudar para o português. Eu vou ser ótimo em português, porque em português eu sou muito inteligente, muito mais inteligente que no francês. Mas quando você segura uma briga em outra língua, você pode falar, tô fluente. É muito boa essa mesmo. E deixa eu te perguntar, agora já conversando um pouquinho mais aqui sobre a experiência da Universidade do Porto, né? De estar na universidade. Você elogiou, né, a questão do Canadá, dos canadenses estarem abertos ao imigrante. Você tem essa mesma sensação em Portugal? Você tem vivido essa experiência aqui? Ou o Canadá é melhor, ou Portugal é melhor? Qual é o seu retrato a respeito dessa questão? Então, são 5 anos e meio agora morando aqui em Portugal, então eu já tenho uma grande bagagem, né? Eu posso falar um pouco mais. Eu acredito que é diferente. Enquanto a gente está em um intercâmbio, a gente tem uma mentalidade de estou em um intercâmbio. Eu posso estar estudando, eu posso passar 6 meses, 1 ano, mas é um intercâmbio. Eu vou voltar para minha casa, onde eu tenho a minha família, onde eu tenho meus amigos, onde eu tenho a minha casa. Ser imigrante é você ter uma mente completamente diferente. É você ter que aprender a viver naquele lugar. Porque eu posso viajar para 1 milhão de países e falar, eu moraria muito aqui. Mas a gente não sabe o que é morar em um país até você realmente morar e passar pela burocracia e ter vizinhos e dividir casa. Então é muito diferente. Como eu passei só 7 meses, né, entre aspas, 7 meses no Canadá, e eu tô há 5 meses e meio aqui em Portugal, eu tenho visões completamente diferentes. Aqui eu sinto que eu fui sim acolhida por Portugal, eu não fui maltratada, as pessoas não me tratam nem melhor nem pior do que por ser brasileira, sabe? Eles me tratam como eles tratam qualquer pessoa. Mas eu já cruzei sim com pessoas que falaram abertamente: volta para o seu país, volta para sua casa, o que você está fazendo aqui. Então, assim, é uma coisa que você se sente atacado, porque é um ataque, não tem como, mas... Não, é um ataque, a gente se sente atacado porque, querendo ou não, eu tô aqui, eu tô para estudar, e sempre é um grande problema. Aqui para contribuir, não tá para usar do país, vai aqui para contribuir também. Sempre a premissa é, vocês estão roubando nossos empregos, vocês estão roubando... E assim, eu não sei se eu vou continuar aqui. A maioria dos estudantes que estudam comigo, na minha faixa etária, que estão na faculdade, não querem ficar aqui. Então, eu falei, gente, mas não tem nem emprego para eles, vai ter para mim. Então, assim, ainda tem isso, mas eu acredito que é diferente. É uma sensação diferente você se mudar para um país e você virar realmente um morador daquele país de uma forma fixa, porque mesmo que eu tenha passado 7 meses no Canadá, eu morei na casa de uma host family, então era uma família que estava cuidando de mim. É diferente. Aqui, primeiro que eu tenho que me virar sozinha. Se der problema, quem vai ter que resolver sou eu. Então, já tem isso que, tipo, eu tenho que ir em tal lugar resolver burocracia. Aí eu vou ter que ir lá, brigar com o português e pedir os meus direitos, porque apesar de ser imigrante, eu tenho os meus direitos. Então, isso daí já é uma dor de cabeça a mais, já é uma bagagem a mais que a gente tem que carregar. Mas, assim, a Universidade do Porto, pelo menos a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ela é muito aberta a estudantes internacionais. A Faculdade de Engenharia, ela é a maior faculdade de toda a Universidade do Porto. Eu acredito que hoje tenha 14 mil estudantes. E uma boa porcentagem é de estudantes internacionais. Pode ser de mobilidade, né, de Erasmus, ou então que tenham vindo para fazer o curso todo, ou mestrado, etc. Então, eles estão mais acostumados a ter essa conexão também com outros estudantes. E não dá para negar.
tem muito brasileiro em Portugal. Sim. Assim como tem muito português no Brasil. Então, Sim. para mim, nunca fez sentido os portugueses. Volte para o seu país. Eu vou falar assim, então você vai falar lá no Brasil para voltarem para Portugal, porque não é justo. Então, eu acredito assim, a gente se sente mal de vez em quando, a gente passa por situações, até porque 5 anos são muitos dias. Não tem como. Em 5 anos você vai arranjar problema no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar. Porque você vai encontrar uma pessoa que não vai com a sua cara. Seja ele brasileiro, seja ele português, são adversidades que a gente encontra em qualquer lugar. Mas, assim, o país em si, ele foi muito acolhedor. Então, eu vim, como eu falei, quando eu vim para cá, para Portugal, para conhecer, eu vim para Porto, né, para o Porto, e eu fui para Lisboa. E, para mim, eu nem me inscrevi numa faculdade em Lisboa. Então, porque eu pisei em Lisboa, eu falei assim, eu não quero morar aqui. Não. Para mim, muita gente pergunta, mas por que o Porto? Porque todo mundo pensa, nossa, você saiu do Rio de Janeiro para o Porto, por que você não foi para Lisboa? E eu sempre falo, o Porto tem muito mais a cara do Rio de Janeiro do que Lisboa. Lisboa, para mim, é muito mais a cara de São Paulo. E nada contra quem é de São Paulo, tenho muitos amigos de São Paulo, só que eu amo muito o Rio de Janeiro, eu gosto muito da vibe e tudo mais. E o Porto se conectou muito mais comigo e com a minha vida do que Lisboa. Então, tipo, para mim foi uma coisa que encaixou muito melhor. Então, eu senti que as pessoas, quando eu vim para cá, me trataram muito melhor. Eu me senti mais acolhida, eu me senti mais confortável e eu me senti como se fosse uma possibilidade de vir morar aqui e conseguir morar aqui. Porque quando eu vim em 2019 foi o ano que mais vieram brasileiros para Portugal, até porque em 2020 tivemos a pandemia e até alguns voltaram, né, por causa disso. Mas é exatamente isso. Quando eu vim em 2019, todo mundo me falava: mas muita gente volta. Mas cuidado, vai que você desiste. Primeiro que eu não acho que seja desistir. Eu acho que cada um tem a sua história e cada um tem os seus motivos. Tenho amigos que voltaram por questões financeiras, tenho amigos que voltaram porque não se adaptaram à faculdade, porque são didáticas diferentes. Tenho amigos que, por causa da pandemia, voltaram. Então, assim, muitas coisas aconteceram. A peneira peneirou muito e hoje em dia o meu grupo de amigos, que em 2019 era enorme, hoje é um grupo menor, mais enxuto. E muita gente também voltou porque achou que Portugal não acolheu, né? Não acolheu essas pessoas de forma correta. Então, eu também acho que é uma questão de prioridades, até porque eu tenho um objetivo, que é me formar e pegar o meu diploma. Se uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na minha vida, vem para mim e grita na minha cara que eu tenho que voltar para o meu país, nada disso afeta a minha prioridade, que é me formar na faculdade. Com certeza. Então, é chato. Preciso de terapia? Faço. Mas, no final, o meu objetivo continua o mesmo, me formar na faculdade. Eu, como carioca, né, e morei em São Paulo, eu abria a boca, o paulista falava assim, o paulistano, né, é carioca, né? aí sempre assim, mas aí é aquela coisa, né, existe a questão, obviamente, precisa ser combatida naturalmente, que é a preconceituosa, a ofensiva. Isso aqui não tem graça, né? Isso aqui não tem graça. O brasileiro tem essa coisa de brincar. Da mesma forma, quando o paulista vai no Rio, paulista, não sei o quê, né? A gente tem essa brincadeira também. O turista, né? Para eles quando vão, né? Então, a tua maturidade ela é fantástica. Qual é o teu objetivo? Não interessa quem vai tentar dificultar a tua vida ou que vai tentar te colocar para baixo, né? Muita gente volta, muita gente não sou eu não ouvi isso a vida inteira da minha mãe. Então, agora na hora de alcançar o meu objetivo, eu vou virar muita gente? Não, meu objetivo é me formar. E é isso, poxa, muito legal a tua maturidade, porque o que acontece também, né? A gente está falando desse tema que é chato, que é sensível, mas às vezes a pessoa aceita isso de uma forma que depois ela fala, eu não consegui por causa de alguém. Eu não realizei por causa de uma outra pessoa. Poxa, desafio, dificuldade, torcida contrária, inveja, isso aí vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, esteja seguro do que você quer, corra atrás, naturalmente, não é fácil, e não deixa ninguém te atrapalhar, né? O teu alvo, o teu foco é o mais importante. E é muito legal que você está falando do Porto, porque o Porto tem um brilho diferente mesmo, né? Tem um clima, sei lá, um canto diferente, assim, sabe?
É uma vibe diferente. É verdade. Eu brinco porque várias pessoas, vários amigos do Brasil falam, mas o que é diferente? E eu falo, gente, não tem como explicar. Porque eu posso falar, é mais seguro. É isso. Porque isso todo mundo já sabe, que é só você ler e vai, tá bom. Só que não tem como explicar por que é diferente, mas é diferente. E sempre quando alguém chega, alguém vem migrar aqui para Portugal, um estudante, etc., que eu conheço, e eu falo assim, você vai perceber que as pessoas vão te perguntar o que é diferente e você não vai saber falar o porquê. E é sempre assim, porque eles falam, gente, não tem como explicar, é uma coisa, tipo, a cidade tem... Igual, eu acho que o Rio de Janeiro, ela tem uma aura diferente, a cidade, aqui tem uma aura diferente. E que foi o que eu senti, por exemplo, que eu não me conectei com Lisboa, não foi um lugar que eu falei assim, meu Deus, eu quero morar aqui. Eu sou uma pessoa que nunca fecho portas de possibilidades, eu falo, gente... Porque, como eu tô no mestrado, muita gente me pergunta, o que você vai fazer depois? Porque ninguém tá contente com o agora, né? Todo mundo quer saber o que eu vou fazer depois. E eu sempre falo, gente, eu não faço ideia. O lugar que me der um emprego, eu estou indo. A não ser que fere, não sei. A não ser que, né, não bata com os meus direitos, os meus princípios, ok. Mas o lugar que estiver me dando um emprego, eu tô indo. Minha mãe pergunta, filha, mas será que você voltaria pro Rio de Janeiro? Tá tão perigoso? Ou tá tão diferente? Eu falo assim, mãe, se te oferecessem um cargo pagando 100 mil reais, você voltava para o Rio de Janeiro? Ela voltava, então essa é a sua resposta. Tudo depende das condições. Então, eu acredito que é isso, é muito diferente. A cidade tem alguma coisa que não tem como explicar, você tem que viver na cidade para descobrir o que ela tem de diferente. E tem uma curiosidade, né? A gente está falando de França aqui, falou de Canadá, né? Falando de Portugal. As pontes, né, ou algumas delas do Porto, que são pontos turísticos, né, tiveram influência do Eiffel, né? Do criador ali da Torre Eiffel, né? Da França. Então tem esse ponto ali também, né, de característica, né, de conexão, vamos dizer assim, na história, né? E a história da cidade do Porto também ela é interessantíssima. O norte de Portugal, eu escolhi Braga, né? Também fiz essa mesma análise que você. Eu visitei Lisboa, conheci Lisboa, visitei o Porto, mas eu pensei que assim, na minha cabeça, meu momento de vida foi escolher por Braga, por conta do seguinte: eu nasci no Rio, morei em São Paulo. Então eu tentei me desconectar um pouquinho da cidade mais agitada, de alguma forma, e acessar a cidade só quando fosse necessário. Entendeu? Então, eu busquei uma região um pouquinho mais afastada. Preciso ir a Lisboa? Beleza, vou lá e resolvo e volto. Sim. Vou ao Porto? Preciso ir ao Porto? Vou ao Porto, resolvo e volto. Né? Então, no meu momento de vida, fez sentido isso. Né? Mas é interessante essa percepção. O norte de Portugal tem se desenvolvido muito, né? Tem crescido muito. Aveiro tá maravilhoso. Também não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. E esses dias eu estive em Vila Real, mais longe um pouquinho, né? Que é o pessoal fala de Trás os Montes, né? É aquela região lá de Vila Real, um pouquinho mais afastado também. Estive lá, lugar maravilhoso. E Portugal tem os seus pontos positivos, né? Mas você me deixou uma perguntinha, uma pulga atrás da orelha. Fala. Qual é o próximo passo? Terminando a faculdade, pegando o diploma na mão, já tem um passo definido ou ainda não? Tá deixando as coisas acontecer? Eu estou no mestrado agora. Ontem eu acabei de decidir o meu tema da minha tese de mestrado e consegui uma orientadora. Então, hoje, assim, eu faço terapia já tem uns anos. Então, hoje eu tento muito mais focar no que eu estou fazendo agora para fazer um agora bem feito e ter mais opções no futuro. Então, é isso. Eu quero muito acabar a faculdade, porque, vou ser muito sincera, eu tenho 25 anos, eu já não aguento mais estudar, já fiz muita conta na minha vida, eu sonho com números, mas o meu plano é terminar a faculdade, entregar minha tese e conseguir um emprego. Eu acho que esse é o ponto principal, eu acho que é o que mais assombra os universitários, que é conseguir um emprego. Então, esse é o próximo passo. Eu me considero uma pessoa muito adaptável a mudanças, então eu sou muito aberta a ir morar em outros países, eu não sou
muito mente fechada nesse sentido, então se eu conseguir emprego em outros países, eu com certeza iria. E é isso. Eu, como faço engenharia, eu tenho que conseguir a Ordem dos Engenheiros, né, que seria o CREA no Brasil, e por isso eu sou obrigada a trabalhar 1 ano aqui em Portugal. Então, depois de terminar a faculdade, eu tenho que trabalhar 1 ano aqui. Então, esses são os meus planos futuros, assim, mais ou menos. Curto prazo, né? O foco no curto prazo. Não, excelente, excelente. Catarina, a gente já está caminhando aqui para a fase final, passou rapidíssimo, foi muito bom. Você é extremamente simpática, a tua história é muito legal. E com certeza encoraja muita gente, né? Porque você tem uma trajetória desde muito nova de vencer desafios, de vencer o desconhecido, né? E de, assim, de ousadia mesmo, porque, me trataram mal na França, eu vou falar francês. Eu vou fazer uma ponte com o meu nome. De falar que o melhor pré-treino é o ódio. Então, assim, não tem como. Porque, por exemplo, eu não tomo café, não tomo chá, não tomo nada de cafeína. E todos os meus amigos ficam chocados. Eles falam, como que você estuda engenharia e não toma café? Eu falo, gente, eu sinto ódio todos os dias. Eu fica tranquilo, pode deixar. Eu vou conseguir chegar onde eu quero. Porque o tanto de raiva que eu sinto vai me fazer alcançar. Mas é isso, cara. Muito bom mesmo. Eu já falei isso algumas vezes também e eu penso igual. Tem coisa que tem que ser na raiva, tem coisa que não tem jeito. Gente, se você for tentar fazer tudo no jeitinho, você só vai apanhar, porque tem coisa. Principalmente eu considero, sendo imigrante morando fora, se você for falar calmo com todo mundo vai passar por cima de você. Então, uma hora você tem que chegar e falar assim: dá licença, que agora é meu momento. É minha vez. Nunca vai ter seu momento. Você tem que chegar e bancar o seu momento. É isso aí. Poxa, muito legal, cara, muito legal. Parabéns mesmo pela tua história. Gostei demais de conhecer você, de conversar com você. Tenho certeza que a nossa audiência aqui também deu boas risadas, né? E vai te acompanhar. E eu quero deixar esse espaço, Catarina, para você poder falar suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar, te acompanhar. Fica à vontade, esse espaço é seu. Bom, obrigada, Fábio, primeiramente, foi maravilhoso. Como eu falei, né, no início, eu gosto muito de falar, e quando me deixam falar, eu não paro de falar, tanto que 42 minutos passaram voando. Assim que eu me mudei para Porto... Assim não, no meio da pandemia, eu criei a minha rede social, que hoje eu foco muito mais no Instagram, mas eu tô tentando aí o TikTok, né, o pessoal da juventude forçou a isso, mas eu criei as minhas redes sociais, que é @FalaCat, fala, de falar, e Cat, Kath, e eu conto a minha vida aqui em Portugal. Então, eu falo experiências da faculdade, eu reclamo, porque eu adoro reclamar, então volta e meia eu tô reclamando de alguma coisa. Faço receita, porque como eu moro sozinha, eu tenho que cozinhar, e as pessoas adoram, porque universitário morando sozinho é macarrão com salsicha todo dia, então eu venho para inovar. E é isso, eu tento trazer o meu dia a dia para também incentivar pessoas e mostrar que morar fora do Brasil não é esse bicho de 7 cabeças que parece. É difícil? Tem desafios? Com certeza. Mas, gente, a gente é brasileiro, é tudo, a gente leva tudo no kkk. A gente vai rindo, quando vê a gente conseguiu tudo que a gente queria. Então, a gente vem, a gente batalha, a gente corre atrás, mas a gente também se diverte. Então, eu gosto sempre de passar isso, né, para os meus fala-amigos, que é como eu chamo os meus seguidores, porque para mim todo mundo é meu grande amigo. Tá me seguindo é meu amigo, o pessoal manda mensagem, pergunta, como que eu entro na faculdade? Então, se tem dúvida de como entrar na faculdade aqui em Portugal também, pode mandar mensagem que eu ajudo. E qualquer dúvida também que o pessoal tenha, ou se só quiser bater um papo, só quiser acompanhar meu dia a dia por aqui, eu tô sempre por lá, sempre postando conteúdo e conversando com o pessoal nos stories. E é basicamente isso. Muito bom. Muito bom, maravilha. Muito legal. Parabéns mesmo pela tua história. Tá mais do que convidada para um próximo episódio. Suas histórias não param por aqui. Então, muita coisa. Quero saber do futuro também. Então, tá mais do que convidada para uma próxima oportunidade. Tá bom? Muito bom mesmo. Parabéns. E quem sabe a gente mora tão perto, quem sabe um dia aí eu ia te falar, não é para tomar café, né? Vai ter que ser outra coisa, ser um guaraná, alguma coisa. Água com gás, água das pedras, né? Então, prazer gigantesco. E, bom, para você que assistiu esse episódio até o final, não se esquece de seguir lá o Instagram da Catarina.
Deixa o teu comentário aqui que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Se inscreve também no nosso canal, claro. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, Catarina. Tchau, Fábio. Obrigada.